Olá, pessoal, tudo bom? Meu nome é Renan, eu trabalho aqui no Smart Leader. E o Smart Leader é uma ferramenta para fazer gestão de desempenho, gestão de metas, acompanhamentos de feedback, basicamente um sistema de gestão de pessoas, né? A Anchor encontrou a gente aí, escolheu a gente como uma opção no mercado para auxiliar nesse processo de desenvolvimento de pessoas na empresa de vocês. E hoje o meu trabalho é justamente mostrar para vocês como que esse sistema funciona, quais os módulos que esse sistema tem, algumas coisas que já estão configuradas. Tudo que a gente fizer aqui é no nosso ambiente de teste, tá? Então, são informações fictícias, já relacionadas a Anchor, porém são situações que a gente criou para conseguir demonstrar o sistema para vocês, porque a intenção é que vocês comecem a utilizar isso até o final do mês de outubro, tá bom? E aí, até lá vai estar tudo configurado direitinho. Vocês vão receber um e-mail também, que é um e-mail de boas-vindas. Esse e-mail de boas-vindas já conta com um link onde vocês vão clicar e vão ser levados direto para essa página que a gente se encontra, tá bom? Nessa página, a gente vai definir o nosso primeiro acesso. E aí, as pessoas que, caso vocês não tenham um e-mail cadastrado, vocês podem fazer o seu primeiro acesso com o número do CPF de vocês, seja para o login ou seja para a senha, tá bom? Agora, para as pessoas que já têm um e-mail, eles vão ser direcionados diretamente para já configurar a sua própria senha, tá bom? No meu caso, eu já recebi esse e-mail, fui direcionado para essa tela e já cadastrei minha senha. Então, eu vou logar aqui. E caso eu não soubesse minha senha, eu poderia utilizar essa função aqui do esqueceu a senha e eu receberia um e-mail com essas informações, tá? Cliquei em acessar. Eu sou levado para essa tela aqui. Essa tela é para a gente definir uma pergunta de segurança, porque caso vocês venham a esquecer a senha de vocês, vocês podem utilizar essa senha, essa pergunta de segurança como uma forma de garantir que vocês são vocês mesmos e recuperar a senha de vocês, ou então cadastrar uma nova senha, tá bom? Nesse caso, vocês têm que selecionar uma pergunta que mais faça sentido para vocês. No caso, eu vou colocar aqui a minha data de nascimento. Mudei, vou colocar aqui do meu pai, porque do data de nascimento não tá indo. Mas tudo bem. Nome do seu pai. Nome do meu pai é. Sim, gente, o nome do meu pai é Nilson Bezerra. E eu tenho um tio chamado Udenilson, e tenho um outro tio chamado Wilson, e aí eu tenho uma tia chamada. Não, Márcia, essa é normal o nome dela. Essa é senhor. Vou clicar aqui em salvar. E aí eu sou levado para o meu primeiro módulo, tá? Que é o módulo de início e comunicação. Qual que é o propósito desse módulo? É justamente criar uma comunicação bem colaborativa entre a Anchor e vocês. A primeira coisa que a gente consegue visualizar aqui é que tem um post de boas-vindas ao sistema do Smart Leader, que no caso a gente colocou aqui como a Anchor, criando esse post para vocês, para recepcioná-los. Vocês vão ver que esse post aqui, ele lembra muito o que já acontece em redes sociais, né? Então, a gente tem aqui a foto, vocês conseguem curtir, né? Conseguem deixar uma reação e vocês também conseguem deixar comentários. Então, se eu escrever aqui muito bom, eu ainda posso colocar um emoji, clico em enviar e aqui fica que eu fiz a minha o meu primeiro comentário, né? Outros colaboradores podem vir aqui comentar, ou então podem responder ao meu comentário, ou então vocês podem deixar uma curtida sobre aquilo que eu comuniquei. E também é bacana porque vocês conseguem, você tem uma nova forma, né, de conseguir se comunicar com o RH, porque atualmente vocês já têm uma comunicação através de outros canais, né? Seja através dos murais, seja através das televisões, mas esse daqui é um espaço onde, além de vocês receberem a informação do RH, vocês conseguem se comunicar com eles e deixar registrado aqui as opiniões de vocês e criar essa comunicação mais frequente, tanto entre RHs, líderes e Renan, entre vocês mesmos. Sim, Renan, uma dúvida. Sempre que eu interagir através desse canal,
se eu curtir, se eu comentar, tudo que eu colocar nesse mural, né, vai ficar visível para todos os meus colegas verem, é isso? Exatamente. Nesse módulo aqui, ele é de comunicação mesmo, ele é público. Então, tudo que você colocar aqui, você vai permitir que outras pessoas vejam. Outras pessoas que estão envolvidas nessa Beleza. postagem, eles também vão Então, conseguir ver. tipo assim, a gente está fazendo a semana da CIPAT, que é o exemplo dessa semana, né? O time da CIPA está Uhum. fazendo semana da CIPAT, querem compartilhar uma foto com o resto da galera. Tá acontecendo aqui, galera, Sim, semana da CIPAT. Aí, pá, sim. tira foto, já posta lá e a galera toda pode entrar, comentar, né? Curtir a foto, escrever comentários, Uhum. assim, dúvidas também, podem colocar lá, né? E a gente Sim, pode utilizar como um meio de comunicação direto, né, lá. perfeito, exatamente. Inclusive, o RH, quando publica isso aqui, ele tem a oportunidade também de enviar notificações para vocês por e-mail ou através do aplicativo do Smart Leader, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. E você também não vai perder essas comunicações e qualquer postagem que seja feita aqui, justamente porque tem essa forma de notificar vocês quando coisa nova estiver sendo lançada aqui nesse módulo. Legal? E isso não somente quando o RH comenta, né? Tipo, se qualquer colaborador quiser colaborar com alguma informação, alguma foto, também vai aparecer para todos nós? Não, Ou uma mensagem? essa parte de divulgação aqui com imagem e tal é restrito ao RH de vocês, tá bom? Uhum, Você, como colaborador, você pode interagir, que no caso é curtir e comentar. As publicações uhum. são de cunho exclusivo do RH, Tá bem. tá bom? Então, os colaboradores não podem inserir foto aqui. Então, quem coloca é mais o time de RH administradores da plataforma. Perfeitamente, isso mesmo, Maria. Tá bem. Outra forma que o RH tem de se comunicar com vocês é através das enquetes, né? Então aqui a gente também criou uma enquete fictícia, né? Só para simular aqui esse treinamento. E aqui a gente perguntou: o que você está achando do nosso novo sistema? E aí o RH vai lançar para vocês diversas enquetes, também uma forma de vocês se comunicarem. E aqui você pode deixar o seu voto sobre o que você achou. Vou deixar aqui um muito bom. O voto foi enviado e eu já consigo ver quantas pessoas votaram nessa mesma opção e qual que é o percentual que isso representa. Legal. Aqui no módulo de início também, vocês vão conseguir acompanhar um pouco dos resumos das metas de vocês, de feedbacks e as ações que vocês estão tomando para atingir essas metas, tá? Então, quando vocês tiverem metas cadastradas aqui no sistema, vai aparecer justamente aqui quantas metas vocês têm cadastradas e quantas já foram alcançadas. Isso é uma forma de vocês acompanharem logo na primeira tela para ver como que está o desempenho de vocês. Esses reconhecimentos significam os feedbacks especiais. E a gente vai mostrar também o que é esse feedback especial e como que vocês utilizam, tá? Esse aqui é o registro total de feedbacks que vocês têm na plataforma e os planos de ação que vocês fizeram para atingir os objetivos. Vale lembrar que essa plataforma não é só para acompanhamento de metas, tá, gente? É para acompanhamento de desempenho também. Isso significa que todo o processo de avaliação de competências e avaliação de desempenho que hoje em dia vocês fazem manualmente no papel, ele foi transferido, ele foi transportado para essa plataforma, e é através dela que vai ser acompanhado. E o legal é que vocês conseguem acompanhar isso em tempo real e vocês conseguem ver de forma objetiva também qual foi o resultado que vocês obtiveram nessa avaliação de desempenho, que aparece aqui na parte de competências. Tanto os objetivos quanto os metas, eles estão ligados ao módulo de metas, tá? Então, conforme você vai atingindo suas metas, você também vai atingindo os objetivos aos quais suas metas estão ligadas. Aqui também a gente disponibiliza alguns artigos que a gente vai disponibilizando para vocês aos poucos, falando sobre dicas de carreira, de plano de carreira, dicas de desenvolvimento e alguns artigos também falando sobre como vocês podem desenvolver mais as suas técnicas de vendas ou as suas técnicas de comunicação. São artigos que são escritos para o nosso próprio blog e são divulgados para todos os colaboradores da nossa plataforma. Então, vocês podem ler não somente este artigo, mas qualquer outro que está disponível dentro do blog, tá bem? Bom, se eu for acessar aqui o meu perfil, agora a gente já está falando de uma outra parte, né? Então, eu tenho aqui a opção de sair e tenho também aqui o meu perfil. Quando eu clico aqui,
eu sou levado para o meu perfil de colaborador. A primeira visualização que eu tenho aqui é onde eu posso colocar a minha imagem, a minha foto, tá? Quando eu clico aqui, eu sou levado para a busca do meu computador mesmo, e aí eu posso selecionar uma foto de perfil. Eu não tenho nenhuma fotinho bonitinha minha aqui para colocar, mas eu vou colocar essa daqui como exemplo, e caso eu queira, eu também posso colocar uma foto de capa. Eu vou utilizar a mesma foto, só para vocês verem como que fica. E aí vocês podem ter isso aqui personalizado. Vocês podem combinar com a equipe de vocês, de terem isso daqui padronizado. Vocês podem combinar, talvez, de utilizarem isso daqui como um ambiente de vocês mesmo, onde vocês possam colocar alguma foto que represente o trabalho de vocês, ou que vocês gostam de fazer, algo que seja personalizável e que faça sentido para vocês, tá? Todo o resumo do ano de vocês vai estar aqui, tanto de metas, né? Então, vocês têm aí de julho a junho as metas que vão sendo entregues, e aqui também a gente tem a parte das avaliações de desempenho para você acompanhar como que foi o seu desenvolvimento no ano vigente, que neste caso a gente está falando do ano de 2020. Eu me coloquei como participante da equipe de RH, porque é o pessoal que eu já tenho contato, a Maria está participando aqui com a gente, então quando eu venho aqui, eu já vejo quem são as pessoas da minha equipe. Eu vejo que a Maria é meu líder direto, e eu tenho outras pessoas aqui que fazem parte da minha equipe também. Se eu venho aqui em perfil, essa é uma parte bem bacana, porque aqui eu posso trazer informações não somente cadastrais, mas informações também da minha carreira. Então, por exemplo, aqui eu posso escrever uma descrição sobre mim. E aí eu acho que é bacana vocês fazerem uma coisa bem perfil de LinkedIn, assim, falando um pouco de vocês, quem são vocês, como que vocês gostam de trabalhar, quais atividades que vocês se destacam, quais as suas principais habilidades no trabalho, e aí vocês têm a oportunidade de descrever um pouquinho melhor o seu perfil dentro da Anchor e até mesmo em toda a carreira de vocês, tá? Nessa parte aqui, se a gente clica em começar a escrever, é só uma caixa de texto mesmo. Então, eu poderia falar algo como: eu sou o Renan, trabalho com Customer Success, que é a área que eu trabalho aqui na Insight há 10 anos, e minhas principais habilidades são comunicação e aprendizagem de tecnologias em geral. Enfim, coloquei um resumo. A ideia é que tenha um pouquinho mais de linha, seja um pouquinho mais detalhado, e aí você pode me perguntar: mas para que isso, né, Renan? Bom, quem que vai ter acesso a isso aqui? Em primeiro lugar, vai ser o RH, porque o RH é o administrador do sistema, logo ele tem um acesso 100% liberado para todas as informações, mas também o seu líder vai poder verificar isso aqui a qualquer momento. Ele vai poder entrar no seu perfil e ver o que você escreveu sobre você, qual foi a sua formação, suas experiências profissionais, e como que isso pode ser legal? Bom, de duas formas. Primeiro, a gente pode imaginar que o RH esteja aí num processo seletivo interno, esteja procurando pessoas que possam substituir uma outra pessoa, e talvez seja mais interessante buscar pessoas de dentro da empresa de vocês, ao invés deles buscarem no mercado. Se vocês têm bem detalhadinho aqui quem vocês são, com que vocês já trabalharam, qual a formação de vocês, isso facilita bastante para o RH fazer esse primeiro filtro e identificar os potenciais sucessores daquele cargo, as pessoas que realmente podem ascender aquele cargo, se a gente estiver falando de promoção. Outra coisa que é legal também, que a gente sabe... Oi, pode falar. Então, é importante a gente deixar claro que mesmo a gente tendo... Desce um pouquinho ali a tela para a gente mostrar lá a parte de formação, experiências, certificações, enfim. É importante a gente salientar que o Smart Leader, ele não substitui o sistema ADP hoje, que é o que a gente trabalha com a folha de pagamento, no sentido de, principalmente da formação,
tá? Uhum. Hoje, por exemplo, todos os nossos processos de auditoria, enfim, escolaridade, né, no sentido de formação mesmo, eles ficam arquivados e são processados pelo sistema ADP. Então, beleza, a gente pode alimentar aqui o Smart Leader com todas essas informações, é legal que a gente faça isso, mas ele não substitui o ADP. Então, a gente precisa, né, a cada formação, a cada certificação, né, a cada curso novo que a gente concluir, se formar, a gente precisa trazer esse certificado para a gente do RH, precisa entregar isso para que a gente alimente o sistema de folha de pagamento, que é de lá que vai sair a base para alimentar o Smart Leader. Então, Perfeito. um não substitui o outro, tá? A gente precisa manter as formações, as certificações atualizadas no ADP para que a gente consiga manter o Smart Leader atualizado da mesma forma, tá? Perfeito. Isso que a Renata trouxe é bem importante, porque assim, né, a gente tem que pensar no nome do Smart Leader, né? Então, Smart Leader seria tipo um líder inteligente, um líder esperto. E quando o Smart Leader foi fundado, ele justamente foi criado não só para auxiliar o RH, mas também para auxiliar a gestão dos líderes, né? Então, por mais que a Renata tenha acesso a essas informações e vocês têm que continuar levando isso para o RH, o seu gestor também pode te acompanhar através desse perfil. Então, é exatamente isso que a Renata disse, não é uma substituição do que é necessário para a folha de pagamento, às vezes até por questões legais, que elas têm que ter isso registrado, mas isso também ajuda na gestão do seu líder em relação a você, porque o seu líder também vai ter acesso a essas informações. E aí você está colaborando também com o seu líder para ele te conhecer melhor. E até, vamos pensar num cenário que é comum, acho que todo mundo aqui que já tem um tempo de casa já passou por isso, que é uma troca de gestão, né? Atualmente eu tenho um líder, esse líder é desligado da empresa e uma nova gestão assume, né? Um novo líder assume. E aí, quando esse novo líder chega, ele não conhece as pessoas, ele não sabe com quem ele está lidando ainda, ele acabou de chegar, precisa da convivência, precisa do dia a dia, precisa de uma conversa, precisa talvez de um bate-papo, para entender um pouco melhor quem são aquelas pessoas, de onde elas vieram, quais são as experiências profissionais delas, o que elas gostam de fazer, qual que é o foco principal dela. E através desse perfil, se vocês têm tudo isso preenchido, esse novo líder também consegue acompanhar essas informações já de vocês e já terem uma noção de como que é o desempenho de vocês, tá bom? Aqui em Renan, formação. Hum, eu acho, inclusive, que a gente pode aproveitar a oportunidade, que a gente sabe que, né, o pessoal vai sim se engajar em preencher todos esses requisitos, né, deixar o cadastro pessoal aí bem completinho. Então, galera, se vocês lembrarem de alguma informação sobre algum curso que vocês fizeram, alguma formação que vocês ainda não trouxeram certificado para a gente, procurem a mim, a Maria, a Adri, para entregarem essa documentação e a gente atualizar os sistemas em paralelo para ficar tudo bonitinho e certinho. Tá bem? legal, bacana, obrigado, Rê. Em relação Valeu. à formação, a gente fala realmente de formação escolar e profissional mesmo, de universidade, onde vocês podem colocar aqui a instituição onde que vocês se formaram, qual era o curso, tá? E vocês podem adicionar isso quantas formações forem necessárias. A mesma coisa para experiências, aqui vocês vão trazer quais foram as experiências profissionais de vocês, onde vocês podem trazer aí de uma forma bem resumida um currículo de vocês. O cargo que você tinha, qual era a empresa, quanto tempo você ficou lá, e um resumo das suas atividades. Caso queira colocar o link de qual que era essa empresa, você pode colocar aqui também para compartilhar com o seu líder e com o seu RH. Sobre certificações, a mesma coisa. Eu fiz um curso, me certifiquei em algum sistema de desenvolvimento, alguma coisa do tipo, vocês podem colocar as informações dos certificados aqui também. Caso você já tenha feito trabalhos voluntários, a mesma coisa, você pode deixar registrado qual era o cargo que você tinha nesse trabalho voluntário, em instituição, de quando a quando. Se você já escreveu algum artigo, já tenha escrito alguma coisa que reverberou aí dentro da área que você atua, até mesmo durante o seu processo de formação e graduação, você também pode informar isso aqui, tá? E também, se for necessário, a Renata já falou, mas eu vou reforçar, vocês podem colocar aqui também
certificados ou qualquer outros arquivos de imagem, PDF, onde vocês queiram deixar algum certificado ou algum comprovante de conclusão de curso que vocês julguem importante deixar salvo aqui para conhecimento do seu líder e do RH também. Outra coisa que vocês encontram no perfil de vocês é a parte de PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual. Toda essa gestão do PDI, ela vai ser feita em conjunto com o seu líder, tá bom? Eu vou mostrar para vocês como é essa função, porque vocês têm esse acesso por aqui, mas nesse primeiro momento vocês vão construir os planos de desenvolvimento individual junto com os líderes de vocês. Vocês vão sentar, vão conversar e vão entender quais são as ações que podem ser tomadas para ajudar vocês no desenvolvimento dessa carreira e de uma forma bem colaborativa. A gente acredita, e isso está muito no DNA do Smart Leader, que esse desenvolvimento de carreiras e de pessoas, ele tem que ser algo colaborativo entre o gestor e o seu liderado, porque isso facilita e faz muito mais sentido quando a gente está falando numa gestão que está visando aí o desenvolvimento de vocês, né? Tem que ser uma ação que é importante não só para a área de vocês, mas que faça sentido para vocês na carreira de vocês também. A criação de PDI ela é bem simples. Se você clicar aqui em Nova Ação, você vai encontrar sugestões que o próprio sistema do Smart Leader já dá para ajudar você e o seu líder a encontrarem aí algumas ações e como que vocês podem iniciar esse processo até que vocês se acostumem e já tenham mais prática de fazer isso no sistema e tenham essa funcionalidade mais clara, tá bom? Mas, por exemplo, a gente pode falar que uma ação que seria importante para mim seria realizar um curso de inglês. Um exemplo, tá, gente? Por quê? Porque eu estou num cargo, né? Aqui eu estou como analista de recursos humanos sênior, a gente sabe que a Anchor é uma empresa global, o meu inglês está no nível intermediário, o próximo passo, né, na minha carreira, eu já estou no nível sênior, talvez seja um passo para coordenação. Então, é muito importante que num cargo de coordenação eu tenha um inglês fluente. Então, eu posso sentar junto com a Maria e a gente define que eu vou realizar um curso de inglês até o dia 31 de dezembro. Vou colocar aqui, realizar curso de inglês por 2 semestres. Então, até o dia 31 de dezembro de 2021, eu tenho que ter realizado o curso de inglês por 2 semestres, ou então por 2 módulos, ou tenho que chegar no módulo avançado. Enfim, isso é algo que vocês definem. No momento da criação, vão haver aqui, existem algumas, tá, gente? Lembrando que esse aqui é um ambiente de teste, existem algumas aqui que vão ser vinculadas no momento que vocês estão criando o PDI de vocês. Então, por exemplo, se a gente está falando de realizar curso de inglês, eu posso falar que a minha competência, deixa eu dar uma olhadinha aqui, atrai e desenvolve talentos, porque desenvolver o meu inglês vai fazer com que eu tenha um alcance maior e eu estando num cargo de coordenação, eu vou poder também desenvolver pessoas que estão abaixo de mim. E aprender inglês é uma questão importante para que eu ascenda para um novo cargo e consiga desenvolver outros talentos. Um exemplo, tá, gente? Caso tenha alguém que vai ministrar esse treinamento, ou então alguém que vai realizar esse curso, vamos supor que eu faça esse curso dentro da Anchor, nesse caso a gente está falando de curso de inglês, não faz muito sentido, mas às vezes podia ser um treinamento, um curso que foi desenvolvido por alguém de dentro da Anchor mesmo. Então a gente pode falar quem vai ser esse facilitador que vai estar envolvido em ministrar esse curso para mim, ministrar esse treinamento para mim. Eu posso colocar observações e também posso adicionar arquivos, como algum cronograma, algum planejamento, ou então a grade curricular desse curso que eu vou fazer, para que a gente tenha isso como acompanhamento. Vou clicar em salvar, vou dar um atualizar. Opa. E aí, quando eu venho aqui, já está registrado que eu tenho pendente a realização de um curso de inglês por 2 semestres. O prazo é 31 de dezembro, né? Eu tenho que entregar daqui a 1 ano, e eu posso acompanhar todos os meus PDIs que vão estar criados aqui. Quando eu finalizar esse PDI, é importante, de novo, que haja essa comunicação com o meu gestor, né?
Vocês vão ter acesso a essa visualização, o gestor de vocês também. Então, quando eu chegar lá em dezembro de 2021, eu vou ver se esse PDI está pronto. E aí eu vou clicar aqui, falando que sim. E aí ele passa de pendentes para finalizados. Deixa eu dar um atualizar. Ih, não está aparecendo. Espera aí. Deixa eu ver se aparece. Não está aparecendo. De qualquer forma, quando vocês finalizarem, vai ter aqui o pendente da forma que apareceu e quando vocês clicam, aparecem em finalizados e também você consegue acompanhar todo o histórico de quando foi criado, quando que foi concluído e assim por diante. Talvez o pessoal esteja dando uma mexidinha e está dando esse bug, peço desculpa inclusive, tá bom? Mas não é tão diferente, a visualização é bem similar ao que a gente já tinha visto antes aqui na parte de pendentes, tá bom? Renan, Oi. e como é que funciona o acompanhamento? Por exemplo, se eu coloquei ali para o inglês ser concluído daqui 1 ano, e se eu quiser fazer um acompanhamento, um follow daqui a 6 meses, 4 meses, como é que funciona para eu acompanhar isso em sistema? Como eu disse, existe essa colaboração entre um gestor e o seu liderado. Para quem é gestor, eles vão ter uma área exclusiva para acompanhar PDIs. Eles conseguem gerar relatórios, eles conseguem enviar notificações, então passa a ser uma responsabilidade também do gestor fazer esse acompanhamento. Para quem é colaborador, o acompanhamento desse PDI, ele se dá a partir dessa tela mesmo, do acompanhamento de pendentes finalizados e o histórico do que foi realizado, né? E aí, para quem é gestor, eles fazem esse acompanhamento através de relatórios, eles conseguem notificar. Sempre que um PDI é criado, também o gestor é notificado. Então, esse trabalho ele é feito em conjunto. Beleza. Tá bom? Essa parte de matrizes e de atividades, aqui em atividades, basicamente, tem os registros de quando a gente acessou o sistema, né? Então, tudo que a gente fez, que foi adicionar a descrição do perfil, alterar a foto, a capa, ele vai registrando aqui e a gente tem esses logs registrando quando, o horário e qual atividade foi realizada. A parte de matrizes, a gente não vai entrar nesse detalhe, porque é um trabalho que vai ser realizado futuramente com a Anchor, em parceria aqui com a Smart Leader. Então, vocês não vão utilizar neste momento, talvez só mais para frente. Então, a gente não vai entrar nesse detalhe, tá bem? Muito bem. Então, a gente já falou aqui do perfil. Aqui no módulo início também, a gente vai ver que tem essa caixinha de mensagem. Quando a gente clica sobre ela, a gente é levado para essa tela de enviar mensagem. Pode ser que tenham coisas dentro do sistema que vocês queiram sugerir, ou que vocês tenham dúvida, ou algum erro, alguma reclamação que vocês encontraram, e aí vocês podem sinalizar isso para o RH de vocês através do próprio Smart Leader, tá? Então, vocês colocam aqui qual é o assunto, o tipo da mensagem, a mensagem, e o seu RH, o administrador do sistema, vai receber essa mensagem de vocês e eles vão responder a dúvida de vocês. Agora, se for algo relacionado ao sistema, alguma questão com o sistema, de sugestão de melhoria para o sistema, ou então algum problema que vocês encontraram, por exemplo, durante a utilização que a gente teve agora, eu poderia falar que o assunto é PDIs não estão salvando, que foi justamente o que aconteceu. E aí eu poderia falar que era um erro e enviar uma mensagem, porque se o PDI não está salvando, isso não é uma questão com o RH, não é uma questão com o administrador, né? Essa é uma questão com o Smart Leader. Agora, se eu tivesse uma dúvida, um PDI sobre realizar o curso de inglês, qual que é a competência mais adequada para eu vincular esse PDI? Aí eu falaria diretamente com o RH. Essa mensagem chegaria para Maria, chegaria para Renata, e elas olhariam e falariam, olha, fulano, a competência mais adequada para esse PDI é esta daqui. Então, é uma forma deles se comunicarem com vocês. Qualquer dúvida em relação ao sistema ou questões que vocês encontrem com sistemas, vocês podem enviar aqui para a gente, ok?
colocar aqui só como teste, enviar para a nossa área de suporte, e aí a mensagem é enviada. Contribuindo só um pouquinho com o que o Renan estava falando, galera, é bem importante, como é nosso primeiro ano que nós vamos estar trabalhando com a plataforma, né? A gente sabe que vão surgir dúvidas, vão surgir bastantes perguntas, questionamentos, né? E nem sempre nós vamos ter as respostas, porque vai ser um ano de testes, de aprendizado, todos vamos aprender junto com a plataforma. É uma plataforma mega legal, super intuitiva, fácil de mexer, mas eventualmente vamos ter dúvidas e é importante que a gente se ajude, tá? Então, assim, a gente pede a colaboração de vocês em todos os momentos, para que vocês nos questionem, que vocês tirem dúvidas também, porque a gente vai ir aprendendo juntos, assim como é algo novo para nós, né? É novo para vocês. Então, a gente vai estar trabalhando junto com o time da Smart Leader para eles nos auxiliarem ao longo desse processo, tá? Mas a gente desde já pede a colaboração de vocês para fazer desse processo o mais legal possível, assim, que a gente vá aprendendo juntos e a gente vai se desenvolvendo juntos ao longo do caminho, tá bom? Obrigada, Perfeito. Renan. Eu que agradeço, Maria. Agora que a gente já falou sobre o módulo início, a gente vai falar aqui do módulo de metas, tá? O módulo de metas, vocês vão ver que ele está sem informação, tá? Por quê? Quem vai ser responsável por criar essas metas com vocês também são os líderes de vocês. Então, essas metas vão ser criadas por eles e toda a orientação de como essas metas vão ser acompanhadas, apuradas, quais os resultados que essas metas vão ter, também vai ser alinhado com os líderes de vocês. É importante ressaltar, e a Maria, a Renata, a Adriana, fiquem à vontade para me complementar, mas nós, do Smart Leader, também já fizemos 2 sessões de treinamento com os líderes de vocês, falando não só sobre gestão de desempenho e gestão de pessoas, mas também mostrando como configurar todas essas informações no sistema. E as pessoas que têm cargo de liderança já estão acompanhando e já estão desenvolvendo essas metas dentro do sistema, tá? Então, eles já têm aí um repertório para ajudar vocês. E é isso que a Maria disse: qualquer necessidade vai ser aprendida e vai ser desenvolvida, as dúvidas vão sendo esclarecidas nessa parceria entre Smart Leader e o RH, que a gente vai manter essa comunicação nesse primeiro ano aí de vocês, tá bom? Inclusive, galera, é a primeira vez, né? O primeiro ano que nós vamos ter metas para serem acompanhadas. Então, é algo novo para todos nós, né? Então, a gente vai ter dúvidas, a gente vai aprendendo juntos, mas, assim, uma coisa que a gente quer deixar claro para vocês é que a gente quer que seja um processo de aprendizado, um processo no qual a gente se desenvolva junto com vocês e que vocês colaborem conosco também, tá bom? Então, assim, todos vocês vão ter metas no sistema, vocês vão entrar já quando receberem o seu e-mail de boas-vindas e vocês vão conseguir enxergar as suas metas lá. Então, desde já a gente pede que vocês procurem os seus gestores, né, os seus líderes, para tirarem dúvidas. Talvez eles não saibam responder todas as dúvidas, assim como a gente falou, né, e é normal do processo, né? E a gente vai ir aprendendo juntos, tá, galera? Então, assim, é para ser algo super top, vai nos levar ao melhor momento de performance que a gente já teve, a gente tem certeza disso. Então, a gente pede muito a ajuda de vocês para que vocês utilizem o sistema, utilizem a plataforma, né? Se familiarizem com ela, porque não adianta a gente entrar uma vez na vida na plataforma, né? E depois, eu tenho 1000 dúvidas. É óbvio que a gente vai ter 1000 dúvidas, né? Se a gente não mexe. Então, é importante que a gente esteja em constante, né? Aprendizado, utilizando a plataforma o máximo que der para a gente ir aprendendo e conhecendo juntos, tá bom? Perfeito, O legal. gestor vai colocar as metas, né, lá na plataforma. E quem alimenta, que passa as informações das metas cumpridas é o gestor. Exatamente. A apuração das metas e o acompanhamento e criação das mesmas são feitas pelo gestor de cada equipe, né? Cada equipe vai ter lá suas metas, todo mundo vai ter metas diferentes, né? Talvez tenham equipes que tenham metas iguais, isso vai muito da área, vai muito do gestor, e a apuração e acompanhamento dessas metas também é feita a atualização pelo próprio gestor nesse módulo aqui. Mas foi exatamente o que a Maria disse, essas criações já estão sendo feitas. Eu, como usuário teste, né, como eu não existo dentro da Anchor, eu não visualizo nada, mas quando vocês acessarem, vocês já vão ter suas metas cadastradas aqui. Beleza, Adri? Show. Massa. Então tá bom. Agora a gente vai falar de uma coisa bem bacana, que é uma baita de melhoria aí para vocês
da Anchor, que é o módulo de desempenho. Qual que é a ideia da avaliação de desempenho atual? Atualmente vocês fazem isso através de formulários, né? Então vocês preenchem isso, e a partir desse momento a gente está dizendo adeus aos papéis e passando isso para uma gestão virtual. Graças a Deus. Graças a Deus. A gente criou aqui uma avaliação fictícia. O que eu quero dizer com isso? É uma avaliação que vai ter perguntas, eu vou poder responder, fazer minha autoavaliação, eu vou avaliar a Maria, né, que é a minha suposta gestora. E são algumas perguntas genéricas, porque a gente quer mostrar para vocês como que vai ficar isso. Essa avaliação, ela se dá no final... Quando que essas avaliações acontecem, Maria? Desculpa, me deu um branco. A gente faz na metade do ano fiscal, né, que seria em janeiro, fevereiro, e depois a gente faz novamente um encontro no final do ano fiscal, que seria então em julho, agosto, quando a gente está fechando o ano fiscal. Perfeito. Então, nesses momentos, vocês utilizariam essas etapas aqui que eu vou mostrar agora, tá? Toda a configuração do que vai aparecer aqui para vocês, novamente, é feito pelo RH, que são os administradores do sistema. Eles vão criar as perguntas, eles vão criar as avaliações, eles vão definir quem avalia quem. Isso não é uma preocupação de vocês, tá? Assim que isso estiver divulgado, vocês recebem uma notificação no aplicativo e recebem também uma notificação por e-mail, que é enviada também pelo RH. E aí vocês vão acessar o sistema, vocês vão ver, quando vocês entrarem, provavelmente não vai estar aparecendo essa mensagem aqui, porque não vai ter nenhuma avaliação para vocês realizarem. Nesse caso, como a gente criou essa avaliação, aparece sempre essa notificação. Então, quando tiver avaliações para serem realizadas, vocês são notificados logo que vocês fazem o login no sistema. E aí vocês vão entrar em desempenho e vai ter o botãozinho aqui de iniciar. Quando a gente clica em iniciar, ele já traz para a gente quais avaliações que eu tenho que fazer, né? Então, tem uma descrição aqui da nossa avaliação, que o próprio RH configurou. Está falando que o início é no dia 20 e a última data para eu fazer a avaliação é no dia 21. E aí, quando eu entro aqui, eu vejo que tem autoavaliação. Nesse caso aqui, eu estou me autoavaliando. Vou clicar em iniciar. Já aparece aqui todas as perguntas. Então, por exemplo, impulsiona visão e propósito. Essa é a primeira competência. E aí o comportamento a ser observado nesse caso é cria energia e otimismo para o futuro, próximos 2 anos. E aí eu vou olhar isso aqui e vou falar, nesse caso aqui, eu excedo as expectativas, tá? E aí é importante que, para notas 1 e 4, vocês justifiquem por qual motivo, né, você se deu essa escala que a gente chama, né? Então, tanto para 1 quanto para 4, esse campo passa a ser obrigatório para vocês justificarem. Caso vocês se deparem com uma pergunta que não faça sentido, vamos supor que essa pergunta aqui, ela fosse relacionada à liderança. Eu olharia para isso e falaria, mas espera aí, como assim liderança? Eu não sou líder aqui na Anchor, né? Eu não tenho um cargo de liderança, eu sou analista. Então, eu poderia clicar aqui e falar que essa pergunta, ela não se aplica, tá bom? E aí, ao clicar no não se aplica, Renan, é desconsiderado. Só uma coisinha. Sim. No caso, isso não deve acontecer, porque nós, administradores do sistema, a gente já vai gerenciar os formulários de acordo com os cargos, né? Então, quem não é líder não deve receber um formulário com perguntas sobre liderança, no caso, né? Perfeito, Certo. Ótima colocação, Maria. Todas essas questões e todos esses pontos que eu estou colocando, gente, são hipotéticos, tá? É justamente para a gente mostrar o sistema e como que ele pensa. Mas toda essa configuração, como a própria Maria colocou, não vai acontecer com vocês. Pode acontecer com outras empresas que são clientes nossos. Com a Anchor, eles vão configurar as perguntas para que aquilo que não é para você responder não esteja aqui. Se você não tem que responder, não vai estar nem aqui. É isso, né, Maria? Basicamente isso. E se tiver, que nem o Renan falou, vocês utilizam o botão de não se aplica, né? Ou sinalizam, levanta a mãozinha, né? Ó, Maria, aqui tá aparecendo um formulário, nada a ver para mim, eu acho que veio errado, né? Não faz sentido, porque eu não sou líder. Então, sinalizem também, né? Porque a gente pode errar, né? Então, claro que a gente também está aprendendo. Então, vocês nos avisem. Então, aqui eu vou
dando as notas, né? Não sejam displicentes como eu, por favor, leiam cada uma delas, prestem atenção e respondam corretamente. Legal. E aí, quando eu finalizo aqui, eu tenho duas opções. Eu posso salvar e continuar depois, ou salvar. Qual que é a diferença? Salvar e continuar depois significa que não é a minha palavra final. Significa que eu posso salvar e a qualquer momento eu posso voltar nessa avaliação e continuar. Seja porque eu não respondi todas as perguntas, ou seja porque eu não tenho certeza. Ai, respondi agora, mas vou dar uns 30 minutos e vou voltar para ver se o que está aqui é realmente o que eu quero responder, tá? E aí, quando vocês tiverem certeza da resposta de vocês, vocês clicam em salvar. E aí é importante porque a gente não pode alterar as respostas depois que clica nesse salvar verdinho, tá? Nenhuma alteração pode ser feita depois disso. Renan, Oi. eu não concluí a avaliação. Eu deixei ela para terminar mais tarde. Mas eu vou precisar salvar ela, né? Para salvar manter gravado que de fato eu já fiz. Exato. E quando eu voltar para concluir ela, eu não vou poder editar as respostas que eu já fiz, sendo que ela ficou pela metade? Então, tem duas coisas que eu identifiquei na sua pergunta, né? A primeira é tipo, respondi, fechei a janela. Eu perco tudo. Por quê? Porque eu tenho que clicar em salvar e continuar depois. Se eu não clicar nisso, minhas respostas se perdem. Então, cliquei em salvar e continuar depois. Eu posso voltar a qualquer momento, 1, 2, 3, 4 vezes, quantas vezes eu quiser, e clicar em salvar e continuar depois. A partir do momento que eu clico no salvar, somente salvar, que é o botãozinho verde, eu não tenho mais como alterar essas respostas. Porém, se eu salvar e continuar depois, eu tenho como alterar? Quantas vezes você quiser. Certo. Tá bom? Uma vez que a gente responde, a gente pode clicar no botão de continuar. E isso é muito bacana. Ele já traz um resultado da avaliação de vocês individual. Então, tá aqui que o avaliador fui eu e o avaliado fui eu mesmo. Afinal, é uma autoavaliação. Eu estou numa escala de requer melhorias. Poxa vida, Renan. A minha nota final foi de 2,71. E aqui a gente já traz um comparativo rápido, falando que eu fui melhor avaliado na competência mentalidade estratégica, com a nota 3,5. A minha competência na qual eu fui não tão bem avaliado assim foi no foco no cliente, que é a nota 2. E ele já traz aqui um relatório. Eu não vou passar por todas as informações, justamente porque é um relatório um pouquinho comprido, mas vocês podem acompanhar isso por aqui. E o que é legal? Eu consigo visualizar também, por exemplo, os PDIs, que não está aparecendo, né? Ah, apareceu aqui, gente. Não apareceu na tela, mas aqui apareceu. Então, pendente eu não tenho nenhum, mas aqui eu tenho finalizado, que é o realizar curso de inglês por 2 semestres, tá? Então, enquanto eu estou me avaliando também, eu posso ver, será que eu fiz os PDIs que eu tinha que fazer? Deixa eu ver aqui. Qual que é o meu histórico? Em quanto tempo, né? Quanto tempo do PDI que foi criado até ele ser finalizado? Quanto tempo eu levei para concluir esse PDI? Eu estava dentro do prazo? Eu estava fora do prazo? Tem PDIs que estão pendentes? A gente vai falar daqui a pouco também sobre feedbacks. E os feedbacks que vocês recebem também ficam registrados aqui, tá? Existe uma confidencialidade... Oi? Eu consigo comparar depois a minha avaliação com a avaliação que eu recebi do meu gestor? Tem como eu comparar? Consegue. Essa é uma configuração que também parte do RH, mas não é de imediato. Eles definem uma etapa de quando isso vai ser possível para fazer essa liberação. Até porque a gente entende que nesse processo de gestão de desempenho, é importante que esteja alinhado, né? O que meu gestor me avaliou, na etapa de feedback, no caso, né? O que o meu gestor me avaliou e como eu me avaliei. Só que dentro do sistema é configurado qual momento, qual data, quando que isso vai se dar e assim por diante. Uhum. Tá bom? E aí eu consigo também ver, eu já registrei aqui como a Maria, né, um feedback para mim, então eu consigo ver também meu histórico de feedbacks.
E isso é muito legal, porque vamos supor aí daqui 6 meses, vocês já vão estar utilizando o sistema, já vão ter utilizado com frequência, os feedbacks de vocês vão estar registrados na plataforma, e aí quando vocês forem se autoavaliar e o seu gestor for te autoavaliar, vai aparecer aqui também os feedbacks que foram registrados. E por que que isso é importante? Porque na hora da avaliação, nesse caso aqui, a gente tem muitas competências a serem analisadas, tem muitas informações que são importantes. E às vezes conseguir puxar tudo da cabeça e justificar tudo da cabeça pode ser muito difícil. Eu tenho 26 anos, mas minha cabeça já não funciona muito bem. Eu esqueço as coisas com uma certa frequência. Então, a ideia é que o sistema ajude vocês nisso também. Ah, então, no mês de agosto, eu recebi esse feedback de melhoria. Mas quando foi tal data, eu recebi um feedback de reconhecimento, um feedback especial, falando que eu executei muito bem uma atividade. E isso também acaba se tornando argumentos, né, para você justificar aqui suas avaliações. E o que é legal é que o seu gestor também vai conseguir ver esses feedbacks que ele te concedeu, os feedbacks que você recebeu dele, e também basear a opinião dele em fatos, em coisas que foram registradas no sistema e que vão fazer sentido na hora de explicar o porquê daquela resposta. Renan, Oi. a gente está vendo aqui tudo através do teu desktop, né? Tudo super completo, geração de relatórios. Funciona da mesma forma para o aplicativo? Eu também vou conseguir gerar relatórios no aplicativo? Eu vou conseguir responder as avaliações no aplicativo? Tem alguma diferença? Não tem? Consegue. O nosso único módulo que é limitado no aplicativo, inclusive, gente, quem quiser baixar o aplicativo está disponível tanto para iPhone quanto para Android. É só ir na loja de aplicativo de vocês e digitar lá Smart Leader. Vocês vão ver o íconezinho do esquilo, é só fazer o download. O único módulo que tem limitações é o módulo de meta. O restante, que é o módulo de comunicação, o módulo de desempenho para fazer avaliações, feedback, treinamento, tudo isso vocês conseguem fazer direto no celular de vocês. Vocês não precisam acessar através de um notebook. É só vocês fazerem o login da mesma forma que eu fiz aqui, colocar lá o seu login, a sua senha, se tiver que definir uma pergunta de segurança, vocês definem, e aí vocês conseguem navegar tranquilamente. Então, essa parte do início aqui, né, do módulo de comunicação, fica bem com carinha de rede social mesmo, para vocês interagirem. A avaliação de desempenho é a mesma coisa, vocês conseguem se avaliar o seu gestor, no final aparece esse relatório também, quando estiver liberado para ser visualizado o relatório final, que o RH configura também, vocês fazem isso também, vocês conseguem ver pelo celular também. Então, assim, 100% do que está aqui vocês vão conseguir fazer lá, inclusive acessar o perfil de vocês, colocar uma foto de vocês, colocar uma foto de capa. É bem integral, assim, o que a gente oferece, exceto pela parte de metas, que ainda tem algumas limitações que a gente está trabalhando. Mas então logo também vai ser disponibilizada a parte de metas, é isso? Sim, com certeza. Beleza. Tá bom? Na parte de metas, o que a gente tem hoje, a gente tem, tá? Só para ficar claro, tem um módulo de metas dentro do aplicativo, mas você não consegue fazer tudo que você consegue através do desktop, tá? Através do website. Então, apurações de metas, acompanhamentos de metas, você consegue criar uma meta, mas você não consegue registrar, colocar anexos, enfim, tem algumas limitações de funcionalidades que tem no website, mas não tem no aplicativo. Mas ver as metas, isso você consegue. Tá bom? Beleza. Legal. Sobre a parte de desempenho, meninas, vocês querem complementar com alguma coisa? Posso seguir para feedback? Só importante, galera, assim, a avaliação como um todo, ela vai se basear numa mistura, vamos dizer assim, de metas e os formulários de avaliação de competências, tá? Então, não vai ser uma coisa nem a outra, vai ser as duas coisas juntas, então isso é importante. Então, precisa sim monitorar as metas de mês em mês, junto com o seu gestor, e precisa sim também cumprir com aqueles pré-requisitos da avaliação de competências que vocês vão conseguir enxergar depois. Perfeito. Só essa observação. Legal. Então tá bom. Então vai ser que não vai ser uma surpresa o resultado no final da minha avaliação.
no final de outubro, Isso, eu porque já vou assim, saber como eu andei durante o ano. Se eu não fui bem em junho, eu posso recuperar em julho. Basta eu me esforçar. exatamente. Ficou muito bom. Agora eu consigo acompanhar como eu estou indo, né? Nada vai Todo ser ano. surpresa mais para mim. Uhum. Excelente, Adri. Porque assim, o que que acontecia, né? No antigo processo, nós fazíamos tudo num formulário, num papel, né? E a gente fazia apenas, talvez, uma, talvez duas reuniões no ano, né? Uhum. Agora, nesse modelo com o Smart Leader, nós vamos conseguir monitorar as nossas metas, o nosso plano de desenvolvimento individual, que vai estar disponível para vocês ali também. Vocês vão construir com o seu gestor, né? E vocês vão conseguir também ver a avaliação de competências e como vocês vão se autoavaliar, e como o gestor vai avaliar vocês também. Então, nada vai ser surpresa, assim como a Adri falou, né? Então, a gente vai Uhum. ter esses dois encontros que são obrigatórios, né? O do metade do ano fiscal, que acontece em janeiro, fevereiro, e vai ter a do final do ano fiscal, que vai ser entre julho e agosto, tá? Então, esses Uhum. dois encontros vai ser obrigatórios. E aí, talvez tenha esse outro que é a avaliação expressa, que como estamos no primeiro ano do desenvolvimento da plataforma, talvez não aconteça neste momento, tá? Não está Uhum. disponível agora ainda, mas a ideia é que sim, a gente consiga construir a avaliação expressa, que é um momento de feedback mais simples, né? Sem tantas perguntas, sem tantos questionamentos. Uhum. E é Perfeito. importante também ressaltar, né, Maria, a questão dos prazos, né? A gente vai ter que trabalhar com prazos definidos, assim. Então, se os prazos não forem cumpridos, as coisas não vão andar, né? Não vai poder acontecer agora como acontecia no passado, né? De ficar a Isso. avaliação de um mês para o outro, empurrando com a barriga, agora não Agora não tem mais desculpa. Agora, né? tem prazo, e Agora se não andar no prazo determinado que está ali cadastrado no sistema, não anda. Não anda fica e a sem avaliação não vai para avaliação. frente. Fica sem Fica avaliação. sem avaliação. E vai ter penalização tanto para o gestor quanto para o colaborador, né? Então E assim, precisa galera, ter. se vocês sentirem que, né, vocês estão vendo lá que o prazo está apertando e o negócio não está andando, vocês têm total liberdade de chegar no gestor de vocês e cobrarem, tá? Ó, tá chegando, tá apertando o prazo, a gente vai fazer avaliação, quando que vai ser, enfim, cobrem também, porque a questão de colaboração que a gente falou antes é em todos os sentidos, né? Então, o Ótimo, sistema Rê, vai sinalizar ótimo. para a gente, o sistema vai sinalizar e tal os prazos, mas a gente, né, precisa cumprir, precisa correr atrás para dar conta de fazer tudo que a gente precisa para a avaliação ficar pronta, ainda mais nesse primeiro ano, né? Vai ser correria total, Exatamente. assim, E aprendizado vai para e como a gente vai estar muito mais por dentro do que está acontecendo, ninguém vai ficar totalmente aleatório, né? Alheio, né, ao processo de desenvolvimento. Então é importante que vocês sejam protagonistas neste momento e vocês digam para o gestor, ó, cara, tá acabando o prazo aí, que nem a Rê falou, assim, é 2 meses para fazer e a gente nem marcou a nossa reunião, né? Então, assim, não é uma responsabilidade só do gestor, tá? Smart Leader é uma plataforma que vai nos ajudar a fazer gestão de times, mas vocês, mais do que nunca, vão ser protagonistas no processo todo. Então, é importante que vocês estejam, assim, sempre por dentro do que está acontecendo, né? Saibam como é que está a meta de vocês, como é que está o andamento da meta, o que vocês precisam fazer para atingir aquela meta ou não, né? Quais são as pendências que vocês têm no PDI, tem que estar na ponta da língua, tem que estar na ponta da língua porque está disponível para vocês. Então não é aquela coisa de, pois é, eu não sentei com o meu gestor para ver. Não, cara, é só entrar lá no Smart Leader e ver quais são as pendências que tu tens, como é que está a tua meta. Tudo você vai conseguir acompanhar no sistema, na plataforma. Então Uhum. agora é juntos ou nada, né? É gestor junto com o time e o time junto com o gestor para a gente conseguir otimizar todo o processo. Uhum. Muito bom, a gente, um meninas. exemplo, né? Antes não, a gente sempre tem a questão, o meu gestor não me dá o feedback. Galera, Aham, vamos cobrar, aham, tá no sistema, aham. tem prazo e tem que fazer, vamos que vamos. Isso mesmo, não quero ouvir, eu não quero ouvir. Pois é, meu gestor não me dá feedback, não quero ouvir, gente. Agora tem Smart Leader, que é justamente para isso, para vocês puxar o próprio gestor e dizer, meu, feedback aí, não estou recebendo, cadê? E assim Uhum. vai. Legal. Bacana.
Bom, agora falando um pouquinho do módulo de feedback, né? Bom, aproveitando esse gancho aí de vocês. Feedback é ótimo. Muito bom. Qual que é a ideia do módulo de feedback, gente? O módulo de feedback é justamente criar essa interação entre vocês e seus líderes e entre outros colaboradores da Anchor também, para vocês se ajudarem nesse processo de desenvolvimento, tanto como nessa parte de desenvolvimento de carreira, quanto profissional mesmo, e dicas e talvez até formas de reconhecer quando as pessoas executam atividades que merecem realmente uma atenção maior e assim por diante, tá? Eu simulei aqui a Maria me oferecendo um feedback, então eu coloquei aqui parabéns pelo desempenho na apresentação do Smart Leader. Esse é um feedback favorável, onde ela está sinalizando aqui para mim que eu tive um desempenho bacana nessa apresentação do Smart Leader que eu estou fazendo. Então veja, né? De volta para o futuro. Eu me antecipei já para uma apresentação que eu estou fazendo agora. Então aqui, se eu quiser, eu posso vir em comentar, né? Então eu vi que a Maria deixou esse feedback para mim, isso é muito legal. A Maria é minha gestora, então somente a Maria consegue ver os feedbacks que eu recebi. Então ela é a única pessoa que está visualizando isso aqui. Isso é muito importante, tá, gente? A gente acredita que deve haver uma confidencialidade no feedback. Nesse caso aqui, a gente simulou um feedback favorável, né? Mas também poderia ser um feedback de melhoria, onde aconteceu alguma situação e naquela situação eu preciso desempenhar uma atitude melhor, uma forma de conduzir aquele assunto melhor. E se fosse um feedback de melhoria, a gente entende que é muito restrito a quem está oferecendo aquele feedback e a quem está recebendo aquele feedback. Então, outras pessoas não vão visualizar feedbacks desse tipo, tá bom, gente? Isso é restrito entre quem ofereceu e quem recebeu o feedback. E aí, nesse caso, eu posso comentar aqui e falar: obrigado, Maria. Fico muito feliz pelas palavras e pelo reconhecimento. Vou colocar um emojizinho, sorrindo, e vou enviar. E depois, a Maria pode vir aqui, ela pode responder, ela pode curtir, ela pode deixar algum comentário também, caso ela queira, tá bom? Agora, a gente vai simular para vocês como se vocês estivessem oferecendo um feedback. Então, no caso, eu, Renan, vou oferecer um feedback. Para fazer isso, é bem simples. Eu venho aqui em novo feedback, e aí eu tenho tanto oferecer como solicitar. Já vou explicar o que é o solicitar. Vamos falar do oferecer primeiro. Quando eu clico em oferecer, ele pergunta que tipo de feedback eu quero conceder. E aí a gente tem 3 feedbacks. Quais as diferenças deles? O feedback de melhoria é quando eu identifico que existe algo a ser melhorado, seja num processo, seja numa atitude, seja em alguma situação onde aconteceu alguma coisa, ou então, às vezes, numa reunião, numa apresentação. Se há coisas a serem melhoradas, eu posso fazer um feedback de melhoria. Eu tenho um feedback favorável, onde eu vou reforçar uma atitude positiva que a pessoa teve. A pessoa executou bem uma tarefa que lhe foi designada, e aí eu quero reconhecer essa pessoa pela atitude dela. Isso pode ser no dia a dia, pode ter sido uma pessoa que se desdobrou em 2 para ajudar alguém durante uma semana, enquanto tinha alguém de férias. Então, essa pessoa executou o trabalho dela, mais o trabalho de uma segunda pessoa com perfeição. Então, eu posso fazer um feedback favorável. O feedback especial é justamente um feedback extraordinário, quando alguém realmente tem uma atitude exemplo, que a gente fala, né? Uma atitude que foi feito tudo com excelência, e aí eu quero reconhecer e presentear essa pessoa com um feedback especial, tá? Essas são as diferenças. Quando a gente opta por feedback de melhoria ou feedback favorável, vai sempre aparecer apenas comentar ou a técnica SCI, tá? Nesse caso, vamos falar do feedback de melhoria e eu vou clicar primeiro em apenas comentar. O que ele traz para mim primeiro, para eu selecionar um colaborador, né? E aqui a gente tem por departamento dividido. Eu vou colocar aqui a Renata, porque a gente é da mesma equipe. E vou deixar o meu comentário. Eu acredito que a Renata... melhor, eu estou falando diretamente com a Renata, né, gente? Desculpa. Renata,
Estive presente na reunião de ontem e achei que você precisava se preparar um pouquinho mais para falar sobre a questão da folha de pagamento. Gente, criei uma situação aqui, tá? Nem sei se faz sentido, espero que faça. Mas eu deixei esse comentário aqui falando para Renata. Eu espero que não faça, tá? Tomara que não. Principalmente se você é a pessoa responsável pela folha de pagamento. Então, não, Renan. Poxa vida. Opa! Vai que é só exemplo, vai entender só como. Então, beleza. Eu relatei aqui, deixei um comentário de melhoria. E aqui eu posso vincular a Renata a algum tipo de competência que a Anchor vai cadastrar aí para vocês, tá? Então, eu poderia falar que foi... Deixa eu ver. Impulsiona a visão e propósito, vamos dizer que foi isso. Neste momento que eu estou oferecendo o feedback, eu tenho duas perguntas. A primeira, eu quero tornar esse feedback visível para a Renata? E a segunda, eu quero que a chefe da Renata, a líder da Renata, que no caso é a Maria, ela visualize esse feedback também? Por quê? Eu posso oferecer primeiro e depois sentar com a Renata, conversar sobre esse feedback, e aí sim eu torno esse feedback visível, tá? Eu vou falar um pouquinho mais disso daqui para frente. Mas vamos cadastrar esse feedback sem tornar visível para ninguém, para vocês verem como que fica. A partir desse momento, é perguntado se eu quero enviar uma notificação para a Renata, para falar que eu cadastrei um feedback para ela. Aí eu vou colocar aqui que eu não vou fazer esse feedback agora. Esse foi o nosso primeiro feedback. Eu vou fazer um segundo agora com vocês. Só que ao invés de optar pelo apenas comentar, eu vou falar da técnica SCI. Essa, gente, é o que a gente mais recomenda para vocês na hora que vocês forem fazer um feedback. Por quê? A técnica SCI, que é uma abreviação de situação, comportamento e impacto, o intuito dela é justamente deixar muito claro o porquê que aquele feedback está sendo dado. Por quê? Eu virei para a Renata naquele outro feedback e falei que ela precisava melhorar a comunicação, absorver mais conhecimento quando ela fosse falar de folha de pagamento. Só que assim, a Renata trabalha com folha de pagamento. E quando a gente fala de folha de pagamento, a gente não está falando só de folha de pagamento. A gente pode estar falando de rescisão, a gente pode estar falando de admissão, a gente pode estar falando de cartão de ponto, a gente pode estar falando de pagamento de premiação, a gente pode estar falando de uma série de coisas em relação à folha de pagamento. Não somente da folha de pagamento em geral. Então aí eu já encontro um problema naquele feedback que eu ofereci. Eu falei que a Renata, cujo trabalho dela é lidar com folha de pagamento, não sobre falar sobre folha de pagamento. Mas será que a Renata não sabe nada de folha de pagamento? Ou será que tem um tema específico dentro de folha de pagamento que a Renata não sabe? Então é isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai destrinchar melhor esse comportamento. Então eu vou encontrar aqui a Renata. Sobre qual situação você quer falar? Eu quero falar reunião sobre a folha de pagamento que tivemos no dia 19/10/2020. Especifiquei qual é a situação, né? Era a reunião sobre a folha de pagamento. Qual foi o comportamento desta pessoa? A Renata cometeu falhas na hora de explicar os cartões de pontos que estavam registrados. Esse foi um exemplo. E qual que é o impacto que isso teve? Diversos colaboradores saíram da reunião com muitas dúvidas em relação às suas horas extras e o banco de horas, né, que poderia ser, gerando um retrabalho com o restante da equipe de RH para esclarecer e corrigir as situações que foram causadas. Vocês estão vendo a diferença? Eu falei quando que aconteceu, eu falei qual foi o ponto, qual o comportamento da Renata e por que que eu estou falando desse comportamento. Uma coisa é eu falar, Renata, você, né,
errou tudo lá na reunião de folha de pagamento. E daí? Mas por quê? Como que isso impactou você? Ou como que isso impactou uma equipe? Como que isso impactou uma outra pessoa? Um exemplo que a gente sempre usa, vamos falar de atraso. Ah, fulano, vou te dar um feedback. O feedback é o seguinte, você atrasou muito essa semana. Aí a pessoa que nunca se atrasa, ela vai pensar, não, mas de fato, eu me atrasei 2 dias só, não foi muito. Eu atrasei 10 minutos na terça, porque eu tive que ir numa consulta, e na quinta o ônibus passou mais tarde, realmente acabei chegando mais tarde. E aí a pessoa já vai começar a confabular na cabeça dela, tipo, nossa, mas o que é muito para essa pessoa, né? O que é atrasar muito? Porque para mim foram atrasos de 10 minutos. Eu geralmente fico até mais tarde no trabalho para compensar esses 10 minutos. Inclusive, eu fiquei 10 minutos até mais tarde. Isso já vira uma outra situação. Como que eu poderia trazer esse feedback para a técnica SCI? Eu falaria, fulana, na terça e na quinta, você se atrasou 10 minutos. O comportamento. Você não me notificou deste atraso e nem justificou o porquê que você se atrasou. O impacto. O atraso a esse compromisso, o atraso à sua presença aqui no escritório, fez com que eu não tivesse as informações para as reuniões que eu tive na terça e na quinta. Eu fui para as reuniões sem as informações, porque eu precisava de você para ter essas informações, e isso me atrapalhou na reunião. Então, assim, eu estou justificando e deixando claro para a pessoa, e sendo bem específico, sobre o porquê que eu estou oferecendo esse feedback para ela. E isso pode ser usado tanto para feedbacks de melhoria, quanto para feedbacks favoráveis. E aí a gente volta, né, a perguntar aqui qual que é a competência, e a mesma pergunta, feedback visível para o líder também? E aí, nesse caso, como é uma situação um pouco delicada, eu acho que é chato a Renata pegar, ou melhor, eu pegar e tornar esse feedback visível para a Renata. A Renata vai receber um e-mail, ou então vai ver lá no feedback dela, no módulo feedback, que ela recebeu esse feedback de melhoria, falando que causou diversos problemas com os colaboradores e não sei o que lá. Então, o que eu faço? O que é mais recomendado? Eu não deixo visível e eu ofereço esse feedback. E aí eu vou tirar um tempinho e vou falar, Renata, você tem 5 minutos para a gente conversar, por favor? A Renata vai vir e eu vou falar, Renata, eu registrei esse feedback aqui para você. A situação foi essa, eu registrei por causa disso, isso me impactou e impactou a equipe por causa disso, e eu não queria te notificar no Smart Leader sem deixar isso claro para você, sem me justificar antes, né? E aí, a partir do momento que eu tenho essa troca com a Renata coloca os pontos dela, caso ela queira colocar também, aí sim, eu falo, não, agora que eu já conversei com a Renata, eu vou tornar esse feedback visível para ela, ou seja, ela está ciente sobre o que aconteceu, eu estou comunicando, e eu também vou tornar visível para o líder dela, que no caso é a Maria, né? E aí eu posso também ter Pergunta, essa Renan. troca com a Maria. Tipo, digamos, se tu já manda esse feedback de melhoria agora, assim, e tu esqueceu de flegar ali nesses visível para ali, tu não consegue voltar, né? Tu tem que se ligar antes de mandar. Exatamente. O que é importante? Os feedbacks, eles só podem ser apagados em até 60 minutos após a publicação deles. Então, por exemplo, esse feedback, eu posso ainda notificar a Renata e a Maria, né, que são os envolvidos, ou eu posso apagar. Passou dos 60 minutos, eu não consigo apagar nem editar esse feedback. Os únicos que conseguem fazer isso são os administradores do sistema, mas é uma situação que precisa ser evitada. Então é bom você estar bastante ciente de quando você estiver fazendo esse feedback. Respondi a sua pergunta, Maria? Sim. Uhum. Legal. E aí, quando a Renata visualizar isso aqui, que ela vai estar aqui, ó, na aba de recebidos, né? A Renata vai entrar, vai falar, opa, recebi um feedback de melhoria. Quem vai ver esse feedback? Ela e a Maria, caso eu flague aqui que ela tem esse feedback recebido. E aí a Renata, quando ela logar no Smart Leader, ela vai verificar aqui o feedback que ela recebeu e vai poder deixar um comentário sobre o que aconteceu ou qualquer coisa do tipo, tá? Outra possibilidade também de oferecer feedback é o feedback especial que a gente falou. Então eu posso virar aqui
selecionar a Adriana. E aqui eu posso deixar uma mensagem, e aí a gente já traz umas orientações aqui, né? Então, por exemplo, digite uma mensagem agradecendo o colaborador por sua realização, e aqui você justifica o que te levou a oferecer esse emblema e oferecer esse reconhecimento para essa ou para esse colaborador, né? Quando a gente fala de emblema, e vocês clicam aqui, a gente já traz como Smart Leader alguns emblemas que podem ser reconhecidos como, que podem ser utilizados como reconhecimento. Então, eu posso utilizar um por agilidade, eu posso utilizar um para capacidade analítica, eu posso utilizar um por comprometimento. Então, por exemplo, vamos usar o de comprometimento, clicar em pronto e vai ter aqui a mensagem. Eu vou falar, Adriana, sua participação no processo de implantação do Smart Leader foi muito importante. Não teríamos conseguido sem você. Com uma carinha de feliz. A justificativa. A Adriana conduziu todo o processo de negociação junto a compras e também coordenou todos os treinamentos de equipe para que o processo fosse entregue 100% dentro do prazo. Então, eu estou aqui justificando por que eu utilizei esse comprometimento e deixei uma mensagem bacana para a Adri também. E aí eu clico oferecer. Ao contrário dos demais feedbacks, vocês viram que não apareceu para mim visível para? Por quê? Porque o feedback especial, ele é visível para todos os colaboradores. Então, esse feedback da Adriana, ele vai aparecer aqui em feedbacks da empresa. Sempre que forem feedbacks especiais que vocês receberem, vocês podem, inclusive, acessar a aba de feedback e registrar os feedbacks que vocês ofereceram, tá? Ou melhor, e acompanhar os feedbacks especiais que vocês ofereceram, ou então que outros colaboradores receberam de outras pessoas. Como este, de fato, é um reconhecimento, e aí a nossa intenção é realmente gerar engajamento e fazer com que o feedback se torne uma cultura dentro das empresas, a gente possibilita que outros colaboradores vejam e que vocês também interajam. Então, por exemplo, se a Renata entrar no perfil dela e acessar feedbacks da empresa, ela pode vir aqui, clicar em curtir, deixar um comentário e falar, uau, que incrível, Adri. Parabéns. E clica em enviar. Legal. Então, agora a Adri vai saber que ela teve esse reconhecimento e que tem outras pessoas participando e estando engajadas nisso também. Quando você, colaborador, receber um feedback especial, e aí se as meninas conseguirem me ajudar, vocês conseguirem entrar aí no sistema rapidinho e registrarem um feedback especial para mim, vocês vão ver que vai aparecer para mim, como usuário teste, a opção de compartilhar no LinkedIn. Então, você pode pegar esse feedback especial que você recebeu e compartilhar no LinkedIn, na timeline do LinkedIn, tá, gente? E deixar lá, olha, recebi esse feedback especial do fulano de tal, é muito importante ter esse reconhecimento depois de tantos meses trabalhando juntos, blá, 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 blá. E aí você deixa isso também na timeline do seu LinkedIn, beleza? Outra possibilidade é vocês fazerem o feedback, mas vocês solicitarem esse feedback. Então, você pode solicitar um feedback sobre você, ou então sobre um tópico que você participou, né? Então, quando a gente solicita um feedback sobre mim, eu vou pedir para a Renata responder esse feedback. E aí, a minha pergunta é, Rê, fiz uma apresentação para a diretoria ontem e você estava presente. Poderia me dar feedbacks sobre o que você achou? E clico em solicitar. Eu posso enviar uma notificação para a Renata também. E aí, vai aparecer para a Renata que eu solicitei esse feedback. E aí, a Renata vai logar no Smart Leader, né? Ela já recebeu a notificação por e-mail. E aí, aqui no feedback solicitado, ela vai responder a pergunta que eu fiz, que é justamente o que você achou da minha apresentação. E aí vai entrar a resposta dela aqui, beleza?
As Eu meninas botei querem... para ti um feedback, Renan. Deve aparecer ali para ti, né? Deixa eu ver. Vou dar uma atualizar. Legal, perfeito. Muito top teu treinamento, abordar de todos os módulos com clareza. Eu posso curtir, posso agradecer a Maria e posso compartilhar isso no meu LinkedIn. Né? Então aqui vai para minha timeline do LinkedIn, eu coloco o comentário que eu quiser e isso vai direto para minha timeline. Obrigado, Maria. Legal. E agora a gente vai falar do... Vocês querem falar alguma coisa sobre o feedback? Não, só uma pequena observação, tá, galera? Assim, feedbacks, é a primeira vez que vamos trabalhar também com esse tipo de feedback online, assim, vai ficar visível apenas para o seu gestor e para vocês, tá? Os feedbacks que estiverem no seu perfil, não vai ficar aberto para todo mundo enxergar. Então, assim, neste primeiro momento, a gente vai utilizar filtro também para a gente poder cuidar os feedbacks que entram no Smart Leader, né, Renan? Existe a Uhum, possibilidade, né, dos exato, feedbacks passarem pela área do RH antes de chegarem no colaborador. perfeito. Então, para a gente poder avaliar, né, esses tipos de feedbacks que a gente está colocando, se realmente está utilizando a sistemática SCI, né, se a gente está fazendo uma abordagem correta. Então, neste primeiro momento que estamos iniciando, a gente vai fazer sim esses filtros. Né? E Legal. depois, quando a gente vê que já o time já está acostumado, né? Já entrou No no ritmo. sangue, no ritmo da galera, vamos liberar para ficar automático. Perfeito. Tá ótimo. E aí agora a gente... Alguém falou alguma coisa? Não, eu gostei da colocação da Maria. Ah, perfeito. E agora a gente vai falar da parte de treinamento, tá, gente? Essa parte é bem simples. Qual que é a ideia desse módulo que vai ser alimentado futuramente também? Isso vale reforçar, né, Maria? Alguns módulos já vão ser disponibilizados de imediato, outros vão sendo Os disponibilizados treinamentos gradativamente. é mais para nós, né? Estamos explicando que a gente vai ter disponível esse módulo de treinamentos, mas não neste primeiro momento, até porque Uhum, precisamos construir, né, os treinamentos lá dentro. Então, claro que exato. a Adri vai estar tocando isso, mas já temos bastantes novidades com o Senai chegando este ano. Então, o módulo de treinamentos no Smart Leader não vai ser utilizado neste primeiro momento, mas sim mais para frente a gente vai estar utilizando também. Perfeito. E aí, como que vai funcionar, né? O RH, o administrador do sistema, vai colocar o conteúdo para vocês, vai notificar que esse conteúdo está disponível, e o trabalho de vocês é simples, é só entrar aqui no módulo treinamento, vocês vão ver todos os conteúdos que vão estar disponíveis para vocês. Eu criei esse daqui, que é um conteúdo fictício também, mas basicamente o que vocês vão ter que fazer é passar o mouse por cima, clicar em aprender agora. Aqui tem um resumo sobre esse treinamento. E aí, quando a gente clica aqui em aprender, vocês já são levados para o conteúdo. Isso é um conteúdo nosso, que a gente usou aqui só como exemplo. E aí vocês vão aprendendo. Esse conteúdo vai poder ser em vídeo, vai poder ser em PowerPoint, vai poder ser em PDF, e justamente para estimular aí o desenvolvimento à distância, principalmente, né, o ensino à distância, para que vocês possam fazer isso pelo celular, ou então vocês possam fazer isso pelo website também. E aí esses conteúdos vão sendo disponibilizados gradativamente pelo RH de vocês. Beleza? Bom, gente, esse é o nosso treinamento. Espero que vocês estejam contentes. E eu vou deixar aberto para dúvidas. Eu sei que vocês já tiraram bastante dúvidas no decorrer, mas se alguém quiser perguntar alguma coisa, eu estou à disposição. Eu acho que as dúvidas vão surgir depois, né? Quando o time começar a mexer, em breve vocês vão receber todos os e-mails de boas-vindas ao longo da semana, tá? Então fiquem atentos e também vão receber já o link com este treinamento todo para vocês fazerem tudo junto, já os acessos e começar a mexer na plataforma. Perfeito. E assim que tiver disponível, né, pessoal, que vocês receberem o link ali, criarem seus acessos, façam os seus cadastros, atualizem o que vocês quiserem colocar ali naquela página que a gente viu de informações pessoais, coloquem uma fotinho que vocês gostem ali para, né, para conseguir identificar mais de cara, assim. Então, deixem o sistema bem alimentado, assim,
para a gente já começar com as informações, daqui a pouco não chegar lá no momento da primeira avaliação, e eu ainda não fiz meu cadastro, não tenho todas as informações, então vamos deixar ele prontinho para a gente já conseguir usar. Ótimo. Queremos ver todo mundo engajado, galera, todo mundo utilizando a plataforma, é um investimento bem grande, é uma mudança gigante que a gente está fazendo, um marco histórico que a gente está fazendo aqui na Amcor Brasil. Então, assim, realmente contamos com a colaboração de todos vocês, utilização da plataforma, que realmente interajam, né, que curtam, que experimentem, que testem bastante, que nos consultem também, não fiquem com dúvidas, tá? Inclusive, o Renan explicou para vocês também como funciona o cantinho ali das dúvidas, onde Caixa de tem o mensagens, né? envelope, isso, a caixa de mensagens. Então, vocês podem tirar dúvidas tanto com o time da Smart Leader quanto com o time de RH. E a gente vai junto nessa jornada, vamos estar Sim. juntos ao longo do processo, né? E vamos se ajudando. Mas é importante que vocês já comecem a mexer assim que vocês receberem esse treinamento na caixa de vocês. Legal. Beleza? A ferramenta veio para nos ajudar, né? Vamos ter histórico agora, vamos poder ver nosso feedback, vamos poder acompanhar como estamos indo. Essa ferramenta veio agregar. Vamos Veio usar. agregar. Usar que vai ser bom. Exatamente. E, galera, assim, a gente, né, fez a nossa pesquisa de engagement neste ano, muitos comentários vieram voltados a essa questão específica de avaliação de performance, de feedbacks, de reconhecimentos, né, de meu gestor não me dá feedback suficiente, de não temos comunicação suficiente. Então, assim, vamos aproveitar, né, que estamos fazendo essa implementação desse projeto todo, né, e vamos utilizar, vamos usufruir ele, vamos colaborar, e chega, né, de falar, meu gestor não me dá feedback, meu gestor isso, meu gestor aquilo. Utilizem a plataforma que veio só para agregar, assim como a Adri falou, tá? E todas as perguntas, os comentários que vocês colocaram na pesquisa de engagement, a maior parte deles está sendo resolvida agora com a implantação desse projeto. Então, vamos dar, agora é só usar. Legal. Bom, eu deixo aqui o meu muito obrigado. Obrigado pela atenção, meninas. E se precisarem de alguma coisa, vocês sabem onde me encontrar. Tá bom? Então tá bom, Renan. Obrigada, Obrigado, pessoal. gente. Obrigada, time Smart Leader. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada. Até a próxima. Tchau. Obrigada, Renan. Até mais.